Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos no canal Núcleo Espiritual Jardim de Oxua, do Núcleo Espiritual Jardim de Oxua de Florianópolis, Santa Catarina. Meu nome é Letícia, eu sou mestre em Reiki. Hoje, 24 de maio, mas este vídeo, claro, pode ser assistido em qualquer outro horário e dia. Estamos comemorando o dia de Santa Saracali, a santa padroeira, a santa protetora do povo cigano. O povo cigano sempre um povo de muita luta, de muita batalha, que sofre muitos preconceitos, um povo nômade, né, em busca da sua terra, mas principalmente da harmonia do seu coração, não é? Então, um povo que luta bastante por prosperidade, por abundância, por riqueza, por fartura, não só do que é material, mas do que é também mental, emocional e espiritual, buscar estar bem. Hoje, homenageando então Santa Saracali, o povo cigano, nós vamos estar trabalhando com o tema missão. O que é missão? Missão é algo que eu tenho que realizar. Ao contrário do que a gente pensa, nós não viemos com grandes missões, pelo menos não a maioria das pessoas. Grandes missões aos olhos de todos. Missões universais, ou missões planetárias, ou missões nacionais ou regionais. Nós viemos com as nossas missões, com as nossas tarefas, com aquilo que a gente se propôs a resolver, os obstáculos que nós viemos tirar do nosso caminho, as lutas que nós viemos travar, principalmente contra as nossas más tendências, contra aquilo que nós fomos no passado, que fizemos de errado no passado, e aquilo que a gente busca acertar nessa vida e fazer diferente, fazer melhor. Portanto, a nossa grande missão, a nossa maior missão é o nosso melhoramento, é a nossa evolução, é nós sermos melhores hoje do que fomos ontem. Não é dar grandes saltos, não é dar passos maiores do que as pernas podem pular e aguentar. É justamente fazer o nosso pouco, mas que somado como gotas se forma ou se torna o muito no processo evolutivo que é eterno. Então, nenhuma divindade, nenhum espírito, nem Deus, nem Jesus, nem o que quer que a gente acredite, espera que a gente dê saltos e se modifique completamente do dia para a noite, de uma hora para outra. Muito pelo contrário, os espíritos mais evoluídos, eles já passaram por processos encarnatórios em outros planetas e eles sabem a dificuldade que é a gente se desprender das nossas más tendências, a gente se desprender dos nossos defeitos, a gente se desapegar de pessoas, de situações, de erros passados, parar de se culpar e fazer um enfrentamento da vida como ela é, com os recursos que nós temos, para nos melhorarmos. E a partir da nossa melhora, melhorar o nosso entorno, ser exemplo para a melhoria dos outros, melhorar as situações que nos rodeiam e fazer este planeta, este mundo ser melhor também nesta vivência. Claro que não cabe só a nós este processo, cabe a todos os outros. Nós não somos ilhas, nós não vivemos sozinhos no planeta. Então, nós dependemos do convívio e das atitudes alheias da mesma forma que eles dependem do convívio conosco e das nossas atitudes para que as coisas funcionem e deem certo. Desde que haja uma prosperidade para o bem. Desde que no final se almeje o bem comum, o bem de todos. Que não é o meu bem próprio egoisticamente falando, e nem o bem de cada um individualmente. Claro que nós temos conquistas que são individuais. Nós viemos buscar evolução espiritual individual. Nós viemos buscar melhoria. Nós viemos buscar destravar a nossa vida.
nos desapegar de crenças limitantes, fazer o melhor possível, mas não só também individualmente, nós temos missões coletivas. Então, não são grandes missões. Eu não tenho que esperar quando eu ficar rico ou quando eu me tornar o representante de tal religião. Não, gente, todos os dias nós estamos em processo de cumprir a nossa missão, aprendendo o que nós precisamos aprender, ensinando muitas vezes o que nós precisamos ensinar, progredindo, evoluindo e nos melhorando. Então vejam bem, o que é a nossa missão? A nossa missão é tudo aquilo que a gente vem desenvolvendo desde a nossa primeira encarnação, no nosso processo de existência que é eterna, para nos melhorarmos, para evoluirmos, para aprendermos, para amadurecermos, para nos desvincularmos do mal e nos aproximarmos cada vez mais do bem e, portanto, da evolução suprema. Agora, nós temos também missões coletivas, então onde eu trabalho, eu tenho a minha missão de fazer o melhor possível, colaborando com o entorno, onde eu moro, os lugares que eu frequento, enfim, as relações que eu mantenho, tudo isso tem a finalidade de fazer com que eu evolua, com que eu amadureça, com que eu cresça, com que eu aprenda, me torne uma pessoa melhor. E também os outros se tornem pessoas melhores. E nesse processo um ajude o outro, um colabore com o outro, um aprenda com o outro, um ensine ao outro e a gente vá evoluindo coletivamente, porque também ninguém quer deixar para trás aquele que gosta, mas ninguém vai carregar à frente aquele que não quer ir. Então cabe a cada um cumprir a sua missão aqui, ter e desenvolver a sua cota de responsabilidade mediante os desafios, os problemas, mediante as situações que ele vai enfrentando. Cada um tem uma vivência, cada um tem a sua responsabilidade. Obviamente, pai e mãe, enquanto os filhos são pequenos ou adolescentes, estão em fase de crescimento, ou quando a gente é responsável por alguma pessoa que de alguma forma é incapaz de se cuidar sozinha, mentalmente, fisicamente, nós acabamos sendo responsáveis por ela, por tomar determinadas decisões para elas, mas quando elas vão adquirindo a maturidade de fazer as próprias escolhas, é importante que elas escolham cumprir as suas missões, para que cada um também possa lograr os êxitos das suas próprias escolhas, dos seus próprios esforços. Então, eu não carrego a cruz alheia e o outro não carrega a minha cruz. Cabe a cada um, na sua vivência, de acordo com as suas perspectivas, afastar os obstáculos, superar as dificuldades e aprender, e nesse processo evoluir, se melhorar, melhorar o seu entorno, as suas relações e prosperar. Então, não esperemos grandes missões. Claro que nós temos alguns espíritos que vêm comprometidos em realizar em determinadas áreas grandes movimentos, para que toda a população ascenda naquele momento, naquela região, a uma determinada condição. Mas isso são poucas pessoas. A grande maioria das pessoas vem com missões pequenas aos olhos dos outros, mas grandes aos próprios olhos. Porque cada um sabe dos obstáculos que enfrenta, das dificuldades que tem que superar, qual é o grau de esforço que faz. Então a gente também não pode nem julgar e nem tampouco desvalorizar o mérito das conquistas de cada um. O que para mim de repente é fácil de conquistar em um aspecto, para o outro não é. Da mesma forma que o outro, em outro aspecto, ele conquista as coisas com mais facilidade, eu não. Porque isso varia muito de indivíduo para indivíduo. Nós não somos iguais. Nós somos diferentes. E assim como nós temos a missão de trabalharmos coletivamente para o bem de todos, nós temos missões individuais que cabe a nós honrar e não ao outro honrar. O outro pode me auxiliar, o outro pode me dar
uma certa força necessária, mas a maior força, a maior busca, o maior empenho tem que ser meu. Eu não posso achar, acreditar, pensar que as outras pessoas são responsáveis por me fazer feliz, por me fazer completo, por me fazer próspero. São conquistas que eu tenho que adquirir pelos meus esforços. Então, me cabe buscar essas conquistas e trilhar o meu caminho. Como realizar, então, essa missão? Muitas vezes a vida nos mostra o caminho. Aquelas más tendências, se eu fizer a reflexão, a meditação necessária, eu vou saber quais são as más tendências que eu carrego. E eu corrigir ao longo do tempo da minha existência essas más tendências, superando as dificuldades, superando os obstáculos que aparecem na vida, é eu estar realizando a minha missão. Então não se espera também soluções miraculosas. Milagres não existem. Porque você viver é um milagre. Você trabalhar as tuas más tendências de forma a tornar-se mais positivo é um milagre. Você evoluir e aprender e vivenciar todo dia superando as dificuldades é um milagre. Nós esperamos grandes eventos, mas na verdade a vida é a soma de pequenos eventos que no final torna você quem você é, torna a tua vida a vida que você tem e abre os caminhos ou fecha os caminhos de acordo com as tuas decisões. Então, muitas vezes a gente acredita que o êxito, o fracasso na nossa caminhada está no outro, no que o outro nos fez, na energia que o outro nos mandou, nos tapetes que o outro puxou, enfim, né? Nas portas que foram abertas ou não foram abertas pelos outros, mas a gente esquece que, na verdade, nós somos responsáveis por essas portas. Que, na verdade, então, nós somos os responsáveis por abrir e fechar as portas da nossa vida. Se uma relação já não é mais positiva, se ela está tóxica, se ela já não acrescenta mais nem para mim nem para o outro, se está servindo para a gente se endividar, para a gente criar mais problemas do que soluções, é o momento de fechar essa porta. E não é o outro que vai dizer para você, porque talvez ele esteja numa posição cômoda de manter aquela porta aberta. É você quem precisa ver em que patamar você está, se aquilo corresponde ao que você espera estar já vivenciando, e se não é, você se desapegar. Porque faz parte desse processo de viver como encarnados também o desapego. Daquilo que não nos pertence, nunca nos pertenceu e nem vai nos pertencer. Então a vida do outro não nos pertence. O sentimento do outro não nos pertence. E o outro não dá aquilo que ele não é capaz e aquilo que ele não quer dar. Da mesma forma, nós também não. Então, o meu êxito ou o meu fracasso, ele não depende do outro. Claro que nós estamos em situações de convivência, mas se eu não consigo por uma via em determinado lugar, eu posso tentar um outro caminho, um outro lugar, uma outra pessoa, uma outra situação, uma outra profissão, um outro trabalho, enfim, né? Nós temos que entender que tem ciclos que devem se fechar. Relacionamentos são ciclos. Locais onde a gente mora, onde a gente trabalha, são ciclos. E todo ciclo, ele tem um início, um meio e um fim. Que pode ser mais lento ou mais breve, dependendo do grau de aprendizagem que ele vai nos oferecer. E às vezes a gente fica triste porque fica apegado numa situação que já passou e deixa de vivenciar outras situações porque está lá apegado num passado que não volta e nem é para voltar porque não te serviu para crescer ou te serviu para crescer só até ali. E a gente tem dificuldade de fazer essa aceitação de que as coisas começam e terminam. Então é muito importante que a gente compreenda que muitas vezes aquilo que a gente considera como fracasso é um livramento ou é o fim de um ciclo para que outro se inicie.
com outras pessoas ou com a mesma pessoa, no mesmo lugar ou num lugar diferente, no mesmo trabalho ou num trabalho diferente. E que está tudo certo, o processo evolutivo ele demanda isso, esse movimento, essa fluidez. E quando eu me apego, que eu não deixo movimentar, que eu não deixo fluir, é onde a minha vida estagna. É onde eu começo a fechar as portas, é onde a minha vida bloqueia. E aí eu vou culpar o outro porque eu estou apegado e eu fechei os meus caminhos? Não posso. Eu posso até fazer, mas eu vou estar equivocadamente me enganando. Porque efetivamente lá no fundo, mais cedo ou mais tarde, eu vou descobrir que não é o outro o meu problema, sou eu muitas vezes o meu problema. Porque por mais que as pessoas dificultem a minha vida, também não são elas que direcionam as minhas escolhas. As minhas escolhas são minhas, são particulares. Então eu posso estar numa pressão muito grande em relação a uma determinada situação, mas cabe a mim focar, centrar o meu pensamento, buscar uma meditação, meu equilíbrio, a oração, enfim, aquilo que seja o meu ponto de apoio para tomar a decisão correta que eu quero tomar, que eu tenho condições depois de arcar com as consequências. E não simplesmente jogar na mão do outro ou jogar a responsabilidade do que não dá certo na mão do outro. Porque se o outro tomou a decisão dele, eu tomei a minha. E se eu tomei a minha decisão amparado na decisão do outro, foi uma decisão que eu tomei. Então eu não posso simplesmente acreditar que a culpa é do outro, porque também se desse certo, o mérito seria do outro. Então, todo êxito, todo acerto e todo fracasso, todo erro que a gente comete faz parte de um processo de aprendizagem onde a gente vai tomando decisões e essas decisões vão abrindo ou fechando portas. E aí cabe a nós voltar e abrir aquela porta, talvez, que a gente tenha fechado. Se ela vai nos levar para a mesma situação, para o mesmo caminho, para a mesma pessoa, não, porque nós mudamos todo dia. Nós não somos hoje o que nós fomos ontem. A situação hoje ao nosso redor não é a mesma que foi ontem. Então, nós não temos como voltar ao que era. Nós podemos partir dali para frente e fazer melhor, ou manter a situação como ela já está e estagnar. E não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é aprender e progredir e avançar em busca de uma evolução, em busca de uma melhoria nossa e dos outros. Então, é preciso, em relação à nossa missão, a tudo aquilo que a gente vem realizar, eu vim com a missão de ser mãe, eu vim com a missão de ser professora, eu vim com a missão de desenvolver um trabalho espiritual, eu vim com a missão de não ser mãe, de ser um outro profissional, de ser uma dona de casa, enfim, independente da missão que eu me programei e que eu estou desenvolvendo, fazer ela resolver se fluir da melhor forma possível. É assim que a gente vai estar logrando os êxitos que, por vezes, pode parecer que houve um fracasso, mas não há. Todo processo onde há uma busca, há uma aprendizagem. Toda aprendizagem, ela leva a um êxito, independente se saiu ou não da forma que eu queria. Lograr êxito não significa sair como eu quero, significa sair como a situação precisa ser direcionada em relação a todos os envolvidos. Então é preciso que a gente tenha um olhar mais amplo sobre as situações que nos rodeiam, porque nem tudo é muito como a gente acha realmente que é, tá? Então, eu tenho uma missão? Não, eu tenho várias missões. A primeira coisa é meditar, é refletir. O que a vida está me pedindo, né? Em termos de cada área da minha vida e tomar a decisão de por que caminhos eu vou andar, de que forma
eu vou me estruturar e caminhar. E a partir disso perseverar. Então a perseverança, ela faz parte do teu processo de chegar aonde você quer, lutando, buscando, reiniciando, errando e acertando, enfim, não estagnando e agindo com otimismo. Então o pensamento positivo. O cérebro, ele não foi criado para aceitar o não. E a gente usa muito pouco da capacidade dele. E a gente vai acreditando, formando crenças limitantes de que não consegue, de que não pode, de que não faz, de que não progride, de que não é para mim. A gente vai boicotando a nossa própria existência, a nossa própria realidade, as nossas próprias conquistas, com o pessimismo, com uma visão errada do todo. Nós temos uma visão limitada. Então, é muitas vezes importante na oração, na meditação, que a gente reflita onde está limitado o meu pensamento, a minha atitude, o meu sentimento, a minha emoção, naquela situação que eu estou vendo dificuldade de resolver. Porque na grande maioria das vezes, somos nós que bloqueamos o nosso caminho, fazendo coisas de forma incorreta, porque vibramos emoções incorretamente, geramos sentimentos muitas vezes infundados, de forma negativa, e aí a gente trabalha de forma negativa. E o que poderia ter sido uma porta aberta para a prosperidade, para a harmonia, para o equilíbrio, para a saúde, para a abundância, para a felicidade, acaba se tornando uma porta fechada, que traz desespero, que traz agonia, que traz angústia, que traz nervosismo, depressão, enfim, doença. Então nós precisamos buscar um caminho onde, mediante o que a gente tem que fazer, a gente tome uma decisão firme, a gente mantenha a perseverança de trilhar o caminho sempre sem desistir, com otimismo, com dinamismo, com verdade, né? Claro, também com honestidade, e chegarmos à vitória. E a vitória, o êxito, não é necessariamente o nosso objetivo alcançado, é muitas vezes aquilo que vai ser o objetivo comum, o melhor possível para aquela situação naquele momento, que não significa que será um ponto final, pode ser uma retomada para um novo processo para chegar onde eu quero, porque talvez eu não tenha maturidade, talvez não seja o tempo, talvez eu não esteja preparado para aquela situação, ou não seja o momento que aquela situação vá se desenvolver, ou talvez ela nunca venha desenvolver e a minha missão é aceitar isso. Que nós temos limitações, que nós temos obstáculos e que nem todo obstáculo vem também para ser superado. Às vezes ele vem para você dizer um não, para você mudar a rota, para você voltar atrás. E aí vai depender muito cada situação. Então é muito importante a reflexão, para que a gente possa entender que vitória é tudo aquilo que me leva ao progresso, ao crescimento, à evolução, à aprendizagem, à melhoria de mim mesmo, a auxílio da melhoria do outro e a melhorar o meu entorno, o meio onde eu vivo, porque ele interage comigo o tempo todo e eu com ele o tempo todo. Então, a necessidade da gente também entender de uma forma mais ampla o que significa a palavra vitória e a palavra êxito. Eu evoluí, eu aprendi nesse aspecto alguma coisa, por mínimo que seja, houve uma vitória, porque eu já não sou a mesma pessoa, uma próxima vez eu já não tomo a atitude da mesma forma e eu já erro menos, né? Então é muito importante que a gente se conheça. Quando a gente se conhece, a gente reconhece as nossas missões aqui e com bastante humildade, reconhecendo que nós somos falhos e imperfeitos, a gente vai buscando trilhar um caminho mais harmonioso, mais saudável, mais equilibrado e mais próspero, justamente porque vai compreendendo que viver é um processo e esse processo demanda esforço, esse processo demanda tempo, esse processo demanda modificações de posturas e que isso
demanda um desapego também daquilo que eu era para aquilo que eu pretendo um dia chegar a ser. Eu agradeço imensamente quem assiste o canal, agradeço imensamente quem quiser deixar o seu like, agradeço imensamente também quem quiser curtir o canal, se inscrever, compartilhar, comentar. Quem quiser deixar as iniciais do seu nome ou seu nome completo para receber o reiki por 3 noites seguidas, é enviado o reiki a você. E aí é muito importante que a gente realmente faça a nossa parte. Quando a gente faz a nossa parte, por mais que os outros não andem ao nosso redor, nós estamos trilhando o nosso caminho, nós estamos cumprindo a nossa missão. E se o outro caminhar ao lado, ótimo, né? Porém, cada um tem o seu ritmo. E hoje, em homenagem a Santa Saracali, a padroeira do povo cigano, ao povo cigano, especificamente aos ciganos que me acompanham, que acompanham também o meu trabalho espiritual, imensamente agradecemos a toda essa cultura maravilhosa, né, desse povo do Oriente, que tanto nos traz ensinamentos, pedindo que as pessoas sejam mais tolerantes como eles são, com as diferenças, inclusive de crenças, inclusive de atitudes, inclusive de expectativas de vida. Nem todo mundo decide a mesma coisa e da mesma forma. A gente vai trazer então uma mensagem em 3 cartas, né, do baralho cigano para nós, né, para essa semana que se inicia. A primeira carta é a carta dos peixes, que fala de muita prosperidade, que é isso que o povo cigano almeja, que é isso que o povo cigano traz. Não só uma prosperidade material, mas uma prosperidade espiritual e emocional também, de amor, de paixão, de carinho, que não é só pelo outro, mas é pelas coisas que você faz, pelo mundo que te cerca, né? Então, que traga realmente muita abundância, muita fartura, muito dinheiro, muita prosperidade para nós, mas que a gente vai em busca, trabalhando, estudando, fazendo certo e auxiliando o outro nesse processo também a alcançar a sua prosperidade. A segunda carta é a questão das armadilhas, né? Cuidado com pessoas enganosas, cuidado com facilidades, com falsas promessas, cuidado também com armadilhas que você mesmo coloca no seu caminho, de acreditar que cabe aos outros abrir o seu caminho, que você não tem uma missão para desenvolver, que você não tem um trajeto e uma aprendizagem para fazer, mas cuidado também com golpes materiais, né? Cuidado com contratos incorretos, uma boa olhada, muita calma, muita harmonia, muito equilíbrio para a tomada de decisões do que vem a ser, para você não se ver comprometido com energias ruins de pessoas que infelizmente vibram, né, num padrão vibratório menos evoluído e podem colocar armadilhas aí no seu caminho, né, de qualquer âmbito falando. E a questão das transformações, né, os cortes que precisam ser feitos nas nossas más tendências, também naquelas situações e pessoas que já não nos acrescentam ou que são tóxicas ou que são motivos muitas vezes para as nossas quedas, não é? Para que a gente possa, nesse corte da foice, que é um corte provisório, porque depois que você poda, os vegetais crescem, depois que você corta a erva daninha, com o tempo, né, vai crescer novamente, você possa estar sempre ponderando as decisões que você toma, acertando o seu caminho, tomando as decisões mais coerentes com a tua realidade, que te tragam tudo aquilo que você almeja, desde que não seja destrutivo, né? Desde que não venha a ser algo que te traga coisas ruins, né? Que te traga um aprisionamento na má tendência e na má solução da tua vida, tá? Então, hoje, o povo cigano, Santa Saracali, te saúda e nós saudamos a eles, que os nossos egos se afastem,
que os nossos guias, mentores, anjos de guarda se aproximem e que a gente possa receber toda essa energia positiva, né? Prepare uma mesa farta aí com frutas, suco de uva, água, enfim, né? Peça uma bênção de Santa Sara Kali para o dinheiro que você tem na tua carteira, para a chave da tua casa, para a chave do teu carro, quando você entrar no teu trabalho, na tua casa, no teu estudo, para que você só prospere, mas lembrando, claro, que você tem que fazer a sua parte. Gratidão infinita, um abraço a todos, até o próximo vídeo.